E aí, pessoal, beleza? Eu vim fazer um vídeo diferente hoje, que é o vídeo que eu tô falando da Bíblia e da política. Só que hoje eu não tô com a minha roupa social. Mas eu já vi pessoas dizer, já vi político falando, e você também já viu. Pessoas dizerem assim, Jesus era comunista. A pergunta é, será que Jesus era comunista? Essa semana eu assisti na internet um corte de uma entrevista com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Aí perguntaram, você é comunista? Ele falou, sou comunista. Por quê? Porque Jesus era comunista. Lá em Atos dos Apóstolos, eles usam Atos dos Apóstolos para justificar que Jesus era comunista. Eu já li a Bíblia 2 vezes, ela toda. Eu faço estudo da Bíblia. Estudo é você pega um assunto para estudar. Vou estudar se Jesus era comunista. Estudei a Bíblia para ver se Jesus era comunista. As pessoas criticam. A igreja evangélica moderna tem a teoria da prosperidade. Você faz um estudo sobre prosperidade, utilizando a Bíblia. Faz um estudo sobre família, sobre casamento, educação dos filhos. Você faz estudos. Eu já fiz alguns estudos da Bíblia. E é estudo que eu vou pesquisando os versículos, tá? Não é uma pessoa me direciona, eu só fico naquela direção da pessoa e acabo não estudando, né? Eu acabo só alimentando uma informação que já existe. Não, eu faço a minha pesquisa, eu procuro os versículos que falam daquilo. Então vamos explicar uma coisa para as pessoas. Jesus era comunista? Não. Primeiro, quando perguntava para Jesus que ele era o rei dos judeus, porque que estava sofrendo na mão do Império Romano. Ele dizia que o reino dele não era desse mundo. Então ele não é comunista. Aquela prática dos discípulos de Jesus, que as pessoas viviam em comunidade, em comunhão, em comunismo, aquilo ali foi uma prática dos discípulos que fizeram com as pessoas e uma ação voluntária das pessoas por necessidade de momento, porque os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e ele sofria preconceito. Não é agora da Lacrolândia, preconceito sempre existiu. Existia preconceito, inclusive preconceito com violência física contra as pessoas que viravam cristãos, os judeus contra os cristãos. Aí as pessoas se isolavam em comunidade cristã e tinha aquela prática de vender os bens, de se juntar todo e vivendo. E isso já deu problema, porque as pessoas estavam desprezando as viúvas, as senhoras de idade. Aí teve que o apóstolo Pedro dizer, não é razoável que deixamos a ministração da palavra para servir a mesa. Separai dentre vós 7 varões valorosos, de boa reputação, que manejam bem a palavra para poder organizar essas coisas, para não ter maracutaia. Então, com os discípulos organizando, já deu maracutaia. E não era com Jesus. Porque Jesus, ele veio na terra, ele viveu a vida dele, ele foi crucificado, ressuscitou o 3º dia. Na hora que ele ressuscitou, Jesus não foi para o céu. Ele ficou alguns dias aqui na terra, mas só que essa presença que ele ficou na terra, ele não ficou convivendo com os discípulos. Ele chegava onde os discípulos estavam, conversava com os discípulos e sumia. Aí Jesus voltava, conversava com as pessoas e sumia. E na hora que... E as pessoas confundem muito, quem não lê a Bíblia acha que o discípulo de Jesus era só 12, não era 12. Jesus começou com 12, arrumou 70, aí depois quando ele subiu para o céu, era um grupo de 600 pessoas, entre homens e mulheres, que viram Jesus subindo para o céu. Então Jesus não manda... Jesus, o que Jesus falou? Eu sei que você vai comentar. Ah, Jesus mandou amar o próximo. Jesus mandou fazer caridade. Isso são coisas de, entre aspas, secundária. O que Jesus mandou fazer é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então se Jesus era comunista, se Jesus era de direita, se Jesus era de esquerda, como é que é pregar o evangelho para todo mundo? Então quando uma pessoa falar para você que Jesus era comunista, você pede para ele mostrar um versículo na Bíblia. Porque na hora que mostrar aquele texto de Atos dos Apóstolos, Jesus já não estava mais junto com os apóstolos. Aquilo ali os apóstolos fizeram por uma necessidade de momento, para eles poderem trabalhar e fugir do sistema até salvar a vida deles. E essas 600 pessoas, eu não sou historiador e não sou
teólogo, mas essas 600 pessoas, elas foram executadas pelo Império Romano. Então a pessoa vai falar, você pede para ela mostrar, fala, então mostra aonde que Jesus é comunista. Jesus ele não era. Aquilo ali era uma prática que os discípulos fez por uma necessidade. Igual agora, um sacerdote ele tem a necessidade de usar um alto-falante, usar uma caixa de som para poder pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, ele instituiu, depois que Paulo entrou para o grupo de discípulos de Jesus, de apóstolo, ele instituiu uma ordem. As mulheres irem no templo com a cabeça coberta com um véu. Por causa do que? A Bíblia fala, não é interpretação. As mulheres de má fama estavam se convertendo e virando fofoca dentro da igreja, discriminação. Aí o que Paulo falou? Cobre a cabeça com véu. Era uma necessidade naquela época. Existe igreja que hoje tem essa prática. Eu não critico a prática que a igreja tem. Por quê? Porque é necessário. Porque se você vai ficar lá observando quem está do teu lado, julgando as pessoas, cobre a cabeça. Então são necessidades de momento. Então quando alguém falar que Jesus era comunista, ele não era comunista.